Saudações a todos, mais um vídeo aqui para o canal dos Velhos Companheiros. Eu sou o Bruno Coradelli, agora retornando um tema do qual está sendo muito discutido, já foi discutido inclusive neste canal várias vezes, no Hangout que fizemos juntos. Eu fiz um vídeo falando superficialmente sobre o tema também, mas dessa vez falar isso de uma forma um pouco mais detalhada e até mais crítica, que é com relação à escola sem partido. Uma coisa que foi dito lá no nosso primeiro vídeo, lá quando estreamos o canal, que este canal surgiu da Masterclass do Nando Moura. Todo mundo aqui que está aqui nesse canal se conheceu na Masterclass, nós éramos alunos da Masterclass. E houve uma aula, inclusive, que era uma análise do livro Desconstruindo Paulo Freire. E naquela aula eu teci diversas críticas ao Escola Sem Partido, no qual eu acabei me envolvendo numa discussão amistosa, mais uma troca de ideias, um debate amistoso, entre eu e alguns alunos que eram absolutamente favoráveis à escola sem partido, e eu que sou. Eu reconheço a necessidade de mudanças educacionais, mas eu tenho problemas com diversos pontos apresentados pelo Escola Sem Partido. Eu reconheço que existe uma necessidade urgente e para hoje que haja mudanças na escola, mas eu sei que elas não devem ser impostas de forma tão desesperada. É uma coisa que deve ser feita de forma progressiva e eu discordo de diversos pontos presentes no Escola Sem Partido. É sobre isso que eu quero falar esse vídeo. Por exemplo, toda a Escola Sem Partido, e é o que nós vemos o pessoal da direita repetindo exaustivamente, que já está quase virando um jargão de certa forma, é a doutrinação presente nas escolas. O Escola Sem Partido ele prega com muita força esse problema da doutrinação, que é necessário que haja uma imparcialidade por parte do educador, o que é uma análise absolutamente superficial do caso, porque é impossível haver uma imparcialidade completa do tema. Quando o professor exibe um ponto, parte da opinião dele estará exposta ali. Isso que dizem, por exemplo, não, deve haver um ponto e contraponto sempre. Não é bem assim. Eu acho que o maior problema que as pessoas não estão entendendo é que o maior problema das escolas já não é mais a doutrinação. Já passamos dessa etapa de doutrinação. O que nós temos hoje é a completa hegemonia cultural. O problema não é o que é dito na escola. O problema é como ele é dito e o que não deve ser dito. Esse é o maior problema que nós temos na escola hoje. Não é problema a pessoa falar de Marx. O problema é a pessoa não poder falar alguma coisa que não seja Marx. Até essa ideia que deve haver agora uma educação completamente imparcial, que agora não deve mais haver essa ideia partidária de um tema. Isso até é uma visão até um pouco positivista do tema, uma educação sem sequer sem possuir um juízo de valor. Isso é uma visão até que muito positivista disso, e vale muito a pena levar em conta e relembrarmos que um dos motivos do Brasil estar nessa fodência, vou inventar essa palavra agora, é a presença do positivismo no nosso país. Foi o positivismo dos grandes responsáveis por o Brasil ter chegado na situação da qual ele chegou. Tanto o positivismo quanto Gramsci. Esses são os principais responsáveis pelo Brasil estar na situação de hoje. Um dos pontos do Escola Sem Partido, de certa forma, por ser uma legislação, ele acaba, por consequência, colocando mais o Estado dentro da educação. E vocês têm que perceber uma coisa, a educação chegou no ponto do qual ela se encontra hoje pela presença do Estado na educação. Foi o Estado que gerou tudo isso, pois ele transformou a educação em uma máquina, em uma engrenagem para o seu sistema partidário. Então, você colocar de certa forma mais o Estado dentro da educação, mesmo que seja para limitar ele mesmo, e você não acreditar que o Estado ele pode transformar isso em algo do qual sirva futuramente, é até um pouco ingênuo. Nós estamos falando de uma coisa muito séria, que é a educação, que é a principal engrenagem do sistema comunista. Agora, o que mais me incomoda de todo Escola Sem Partido, que é o ponto principal, esse ponto que eu falei da doutrinação e
dessa visão imparcial e amoral, que não deve ter uma visão própria, eu sei que é uma impossibilidade. Nós vamos, pelo amor de Deus, gente, nós não vivemos o mundo dos ursinhos carinhosos dos Teletubbies. As coisas são um pouco mais complicadas que isso. É impossível eu expor um tema e não ter nada da minha visão ali. Não é um robô que está na sala. Então isso não é praticável. Vai haver problemas. Até esse ponto do Estado na educação, a gente pode tentar controlar isso depois de certa forma, mas o ponto que me incomoda principalmente no Escola Sem Partido é o completo desprezo pelas características que definem uma escola como uma escola e o que definem o ensino como um ensino. O que eu quero dizer com isso? O quanto é dito sobre metodologia no Escola Sem Partido? O que é dito sobre análise de grade de educação? O que é dito pela Escola Sem Partido de como ensinar e o que ensinar? Quais são as matérias que devem estar presentes na educação dos nossos alunos? Nós estamos falando de educação, logo por consequência, o mais importante, o foco principal deve ser a educação. Qual vai ser a metodologia aplicada no Brasil? Como serão as matérias as quais serão ensinadas no Brasil? O problema não é ensinar Marx, e sim como se ensina Marx. Marx deve ser ensinado. Eu, como direitista, digo isso. Ele deve ser ensinado. O problema é que ele é ensinado de uma forma absolutamente mentirosa e canalha. Você não tem como ensinar Marx sem levantar o fato de que não existe Marx sem genocídio. Você não tem como falar sobre Marx sem dizer que a sua tese econômica já foi desmentida. Você não tem como ensinar Marx sem dizer os seus pontos mais cruéis que foi utilizado por tantos ditadores totalitários no decorrer de toda a nossa história. Você pode falar sobre Marx. Ele foi uma corrente de pensamento importantíssima para todo o século XIX e século XX. Mas você não pode ignorar os pontos negativos cruciais dessa ideologia. E é isso que ocorre. O problema não é você falar sobre Marx. O problema é como se é falado sobre Marx. Eu odeio esses motoqueiros. Agora, seguindo em frente. Com a forma do qual Marx é ensinado, você coloca isso como um herói, grande herói. Tipo, o cara que pensava nos pobres, eu sou o cara que me preocupo com as minorias. E logo quando surge um político com ideais marxistas, como Marx foi ensinado com uma filosofia de heróis, esse cara surgirá automaticamente como herói, porque as suas visões e as suas crenças são diretamente assimiladas com as visões de um cara que foi passado e apresentado como herói. Por que isso ocorre? Porque não foi ensinado o contraponto, não foi ensinado os pontos negativos do próprio marxismo. Você não tem todas as visões e todos os ensinos sendo propriamente apresentados. Você tem, como eu disse anteriormente, uma hegemonia cultural. Você não apresenta contrapontos. Então, se o que eu quero é que exista a liberdade para que tudo possa ser dito e tudo possa ser questionado, o que você tem não é uma escola sem partido, você tem uma escola com todos os partidos, porque todas as ideias estão sendo apresentadas, julgadas e também defendidas ou combatidas. O que você tem agora é uma completa escola sem censura, porque você pode pensar diferente daquilo, você pode defender coisas diferentes, você pode ter suas próprias ideias e aquilo pode ser discutido. O problema da escola sem partido é que não é uma escola sem partido que deve ser feita, é uma escola sem censura, que acabou tendo esse nome apropriado por aqueles que tentam derrubar essa mudança educacional. A escola sem censura deveria ser, você pode ter seus próprios pontos, você pode apresentar coisas diferentes e tudo pode ser apresentado da forma que for melhor. Você não deve ser obrigado, eu tenho que apresentar A e tenho que apresentar B. Não, deixa A, apresenta B, apresenta C, deixa a liberdade daquilo ser apresentado. Agora, o ponto principal também que deve ser levantado, que as pessoas também não estão entendendo, o maior problema do ensino brasileiro não é a doutrinação. O maior problema do ensino brasileiro é a burrice. Essa doutrinação no Brasil só consegue funcionar da forma da qual ela funciona
Porque houve uma completa destruição cultural e uma burrice absurda dentro das escolas. Se as pessoas conseguem ter um conhecimento lógico elevado, elas conseguem muitas vezes escapar dessa doutrinação por conta própria. Mas quando isso não ocorre, as pessoas são burras e não conseguem analisar em cima de algo por conta própria, ela aceita qualquer coisa como uma verdade universal. E é assim que você consegue construir uma hegemonia cultural completa. Você tem que analisar primeiramente como vai ser ensinado e o que deve ser ensinado. Você deve haver uma preocupação metodológica extrema com o que acontece no Brasil. Você tem que, por exemplo, você pode analisar o que seria melhor, o trivium, um quadrivium medieval, a paideia grega, o Rat Studiorum jesuíta, e começar a enfiar um pé na bunda de gente como Jean Piaget, Henri Vallon, Vygotsky, parar com esse behaviorismo de Skinner que é usado como engenharia social dentro das salas de aula. Essas coisas têm que começar a ser chutadas, tem que começar a considerar o retorno do ensino empírico. Várias coisas têm que analisar o que funcionaram e o que funciona, e deve ser analisado o que não funciona. É como eu disse em um outro vídeo meu, quando você não está conseguindo notas e você tem aquele seu amigo que consegue notas na escola, o que você faz? Você vê o que ele está fazendo e tenta aprender com o que ele está fazendo. Tipo, o que ele faz que dá certo, o que eu faço que não dá certo. Analise os países do mundo que têm apresentado resultados significativos à educação. Singapura, Coreia do Sul, a própria China, o Japão, o que esses países fazem de diferente de nós e o que nós podemos trazer de lá para cá. Nós devemos ter uma preocupação metodológica maior do que a que tem sido apresentada pela Escola Sem Partido. O que eu vejo dessa galera é uma galera bem intencionada, que quer fazer a coisa certa, mas não entende muito bem o problema. Se você chega para essa galera e fala, me apresente uma grade de educação eficiente para os alunos, eu não acredito que eles sejam capazes de fazer isso. Se eu chego para eles e falo, como você acha que deve ser ensinado de fato várias pessoas ou vários temas, eu não acho que eles são capazes de dizer como isso deve ser feito. E não é assim que você faz análise, não é algo movido por aquilo que você está desejando, por algo que você ansia que aconteça. É por algo que deve ser feito. Você tem que fazer as coisas com calma, é assim que você faz uma análise, é assim que funciona uma análise dialética do tema, é assim que e você tem que trabalhar melhor essa retórica, coisa que não está sendo feita. E uma coisa tem que ser percebidas urgentemente. A doutrinação apenas foi possível da forma que ela foi realizada no Brasil devido à burrice dos mesmos. Se o Brasil tivesse um conhecimento lógico eficiente, isso não teria acontecido. Você pode ver isso de formas básicas. Por exemplo, as pessoas que saem xingando as outras de fascistas e não sabem o que é fascista. Quando eu digo que eu vou comprar alguma coisa, eu tenho que saber o que eu estou comprando. Quando eu digo que a pessoa é alguma coisa, eu tenho que saber o que é esse é. Eu tenho que saber o que eu estou falando, ou apenas estão saindo palavras sem sentido de minha boca. É como se eu chegasse aqui e começasse a falar, tipo, Mario, cavalo, Pikachu, Squirtle. Tipo, não faz o menor sentido. Por quê? Porque eu não sei o que eu estou dizendo. São palavras que não têm consenso, não têm um contexto sintático, não têm uma pragmática. Eu não entendo a semântica das palavras que eu estou dizendo. E isso é algo básico, é uma análise lógica que qualquer ser humano deveria saber. Eu devo saber o que significa aquilo que eu falo. As pessoas não sabem mais o que é uma semântica. As pessoas não sabem mais fazer uma análise pragmática. E outro ponto que me irrita profundamente é muito que me lembra aquela máxima do paradoxo de Garchagen, que é o brasileiro odeia o governo, mas ama o Estado. Você vê que sempre quando nós temos um problema, isso é jogado diretamente lá para cima. Nunca há uma conscientização aqui embaixo. É sempre algo jogado lá em cima. Espera só um minutinho, passando um caminhão de propaganda aqui. Perdão por esse corte. Passando um caminhão de propaganda aqui foi foda. O problema é sempre jogado lá em cima. Tipo, você sempre espera que exista aquele alguém que resolva os nossos problemas, ao invés de ser algo realizado de baixo para cima. Tipo, nós temos um problema na educação. Vamos criar uma lei para isso, para forçar o governo a resolver isso pra gente. E não percebe que foi dessa dependência do Estado que todos esses problemas começaram a surgir. A conscientização deve ser feita de baixo para cima e não de cima para baixo. O povo tem que entender o que está acontecendo para que assim ele exija o que deve ser feito e ele faça acontecer.
E não você jogar lá em cima e falar, não, explica para as pessoas o que está acontecendo e resolva você. Não é assim que as coisas funcionam. Até tem aquela ideia que eu vejo muito, inclusive no Facebook, compartilhado por tantos jovens, tantos adolescentes dinâmicos, não tantos assim, mas eu vejo alguns, que falam muito das escolas militares, da militarização nas escolas. Não quer dizer porra nenhuma. Não quer dizer nada. Porque os próprios resultados metodológicos das escolas militares não são hábitos. Você tem um alto nível de respeito e comportamento adequado em uma escola. Não é uma putaria como a gente vê em tantos lugares. Na escola militar é tudo mais organizado, mas os resultados ainda não são eficientes, porque ainda temos o problema de metodologia e pedagogia. Os problemas mais severos são outros. O que você tem com uma completa militarização nas escolas, que seria fazer isso com todas as escolas, seria praticamente fazer uma Coreia do Norte verde-amarela. Tudo militarizado não adianta. A única coisa que você teria de diferença no final é que, em vez de ter uma multidão de pessoas bestializadas correndo em direção a um abismo, você teria uma fila perfeitamente organizada andando em direção a este mesmo abismo. E este abismo só é alcançado devido ao desconhecimento. Então, o maior problema que deve ser averiguado, que foi o que eu disse que deve ser combatido, é a burrice nas escolas e parar novamente com essa dependência do Estado. Deve ser realizado também uma revisão cultural no nosso país. Os valores morais da nossa sociedade estão sendo completamente destruídos e atacados. E quando isso acontece, as pessoas carregam isso para dentro da escola e isso é também pregado dentro das escolas. Você deve ter os valores da família defendidos dentro da escola. Você deve ter valores morais elevados defendidos dentro da escola. Você não deve usar a escola para atacar esses valores que são a base da nossa sociedade. As coisas devem ser feitas de baixo para cima e não de cima para baixo. O foco deve ser na sociedade e não político. Foi com essa total dependência política que o Brasil chegou na situação da qual ele se encontra hoje. Depois que houver uma completa conscientização do povo, ele estiver ciente do problema, aí talvez possamos discutir uma lei. Embora se você realiza essa conscientização, a lei não se torna mais nem necessária, porque o povo mesmo vai exigir essas coisas. A gente já estava tendo isso acontecendo de certa forma com esses horrores que estavam sendo relatados das escolas federais. Das pessoas pichando, utilizando drogas, tudo aquelas pessoas agindo com massa de manobra. Isso já estava gerando aos poucos uma certa repúdia na população. Mas a partir do momento que você acelera um processo jurídico, você vai contra isso que estava acontecendo de forma progressiva. Você força um final antes de ter atingido o meio. E não é assim que funciona. Os escândalos da universidade foram o início de conscientização. Deixe isso continuar e vá trabalhando em cima disso para conscientizar a população de que existe um problema dentro das universidades, para que o povo então deseja que haja mudanças. O Olavo sempre disse isso, ele sempre falou isso, da ideia que o Escola Sem Partido é um nome errado. O nome correto deveria ser Escola Sem Censura. E o que aconteceu? A direita não ouviu. E quem pegou o nome Escola Sem Censura? Os opositores do Escola Sem Partido. E usou o nome Escola Sem Censura como uma forma de derrubar o Escola Sem Partido. O nome Escola Sem Censura, ele causa um impacto muito maior do que o nome Escola Sem Partido. E eles sabem disso. Então eles apropriaram dessa ideia e utilizaram como marketing anti-escola sem partido. E foi assim que foi realizado esse ataque. O Olavo estuda isso há 50 anos. E não escutar alguém que estuda isso há 50 anos é infantilidade. É atirar no próprio pé. Ai, meu Deus. Uma coisa, tipo, agir de cima para baixo, vamos dizer... essa ideia, tipo, através do jurídico, a gente conseguir essa mudança, é você agir de cima para baixo. Você querer que o governo imponha uma nova coisa para a população. Mas quando você impõe isso para o povo, se torna uma nova obrigação. E com essa obrigação você pode utilizar como forma de propaganda contra o governo. E quando se torna uma obrigação que o povo nem sequer estava ciente que era um problema, se torna uma coisa contra o próprio governo.
Você não pode fazer, tipo, impor algo sem que o povo saiba que ele tinha necessidade por aquilo. Senão aquilo se torna algo mal visto. E acaba sujando a própria imagem do governo Bolsonaro, que ele nem culpa disso tem. Quando eu trabalhei numa escola, eu fiquei 5, 6 anos numa escola, lá tinha uma característica interessante, que eu acho que de certa forma exemplifica isso muito bem. Havia uma coisa chamada lições online, que eram lições que você fazia pelo computador. Antigamente, naquela escola, essas lições online não era algo obrigatório, era algo opcional. E como era visto? Era algo bem visto. Falei, nossa, que legal, nós estamos comprando o curso e nós temos essas coisas extras aqui que nós podemos fazer. Era visto como um bônus. Mas depois houve uma mudança na escola e aquilo se tornou obrigatório. Então aquilo que era bem visto como um bônus passou a ser visto como algo horrível, porque deixou de ser bônus e se tornou obrigação. Quando você impõe obrigações e as pessoas não têm ciência da necessidade que elas possuem por aquilo, aquilo não é bem visto. E é isso que vai acabar acontecendo com a escola sem partido, porque eles estão querendo impor isso antes de realizarem uma conscientização popular de que há um problema grave a ser resolvido. Se você não conscientiza a população que devemos compreender que há um problema nas escolas, há um problema gravíssimo nas escolas, a educação está terrível, está acontecendo isso, isso e isso para a população, e ela se tornar ciente cada vez mais que há uma urgência para que resolvam estes problemas metodológicos, pedagógicos nas universidades e nas escolas, você forçar isso sem que ele tenha ciência deste problema é atirar no próprio pé. As coisas têm que ser realizadas de forma progressiva. A força da qual será utilizada como oposição ao Escola Sem Partido vai ser enorme e já está sendo feita. E aos poucos vai gerar cada vez mais efeito, principalmente nos desavisados. Vocês que estão na internet e defendem o Escola Sem Partido, vocês já fazem parte do grupo que entendem que há um problema nas universidades. Mas aqueles que são o problema e que não estão cientes deste problema, vão ter uma recepção diferente com relação a isso. Porque não foi feito todo um projeto educacional com relação à necessidade do Escola Sem Partido. E não fazer isso, primeiramente, é pedir para dar merda. E como eu disse, a própria Escola Sem Partidos tem problemas. Você deve combater a hegemonia cultural dentro das escolas, a censura de pensamento e fazer toda uma reestruturação metodológica do que vai ser ensinado e como deve ser ensinado. Você deve realizar uma reformulação da grade educacional. O que vai ser ensinado? Se você apresenta um foco principal metodológico e com a grade educacional, você desenvolve os seus alunos. E a partir do momento que você pode desenvolver seus alunos, ele será capaz de encontrar a verdade por conta própria. E quando você combate a hegemonia cultural, o debate torna-se possível. E quando se torna possível o debate com realmente uma troca de ideias, e não pessoas defendendo o mesmo ponto A, você é capaz de chegar em pontos diferentes. Aí, a partir disso, você começa a derrubar toda essa engrenagem sistemática. E com apoio populacional e com consciência populacional de que existe um problema. A manipulação hegemônica e a burrice são os principais problemas de nossa educação. Como você deve realizar os procedimentos para essa escola sem partido? É através de uma hierarquia. Você deve seguir toda uma sequência. Primeiro, agindo de forma intelectual, ocorrendo debates entre os intelectuais do ramo, para que depois você atinja o meio cultural, e depois deste meio cultural você atinja o meio social, para aí sim o povo já estando ciente dessa necessidade, ele vai exigir da classe política que através do meio jurídico você resolva este problema. Mas o que está sendo feito hoje? As pessoas vão do meio jurídico para que assim prejudique o meio político, que assim você consiga consertar o meio social, gerando uma nova cultura que irá gerar novos intelectuais. Você foi ao contrário. Você está fazendo a escala exatamente ao contrário. E como foi dito pelo próprio Santo Agostinho, o mal é o desvirtuamento da escala de valores. Você tem uma hierarquia a ser respeitada. Você tem que ir de baixo para cima e não de cima para baixo. Quando você desvirtua a hierarquia de valores, é onde os problemas começam a surgir. A direita brasileira tem que aprender muita coisa ainda no aspecto de estratégia,
Por exemplo, a Ana Campagnolo, como eu disse, ela é uma pessoa bem intencionada, mas houve um certo problema de estratégia da forma que ela lidou, embora de certa forma acabou trazendo até resultados positivos para ela de forma indireta, porque eu trouxe atenção para o tema e trouxe atenção para ela. O brasileiro precisa entender também, a direita principalmente, como funciona o convencimento em marketing. Os nomes são muito importantes. Os nomes geram impacto. Os nomes causam uma impressão. Foi como eu disse no vídeo do Enem, daquela pergunta sobre o incesto que houve na prova. Eu vi pessoas defendendo. Não, mas o termo tia era o termo utilizado como pronome de tratamento na época. Mas é assim que funciona a doutrinação, através de impressões. É assim que você gera um impacto, através de impressões. Você vê a palavra tia, você não pensa primeiramente aqui num pronome de tratamento de época. Você pensa na figura da tia. Essa é a primeira imagem que vem na sua cabeça. A imagem que surge com o nome ou com os termos utilizados é algo importante, assim que funcionam os signos, com a junção de significante e significado. É isso que Lenin foi um gênio quando criou o jornal da época da Revolução, que é um jornal chamado Iskra, que significa faísca. Somos algo pequeno que gerará uma explosão gigantesca. Como você não chama atenção com o nome desse? A direita antiga brasileira, ela tinha como slogan, aquele slogan clássico, menos Marx, mais Mises. Uma pergunta, você acha que o povão vai saber o que é Marx e o que é Mises? Você acha que o povo está se importando com quem é Marx e quem é Mises? Não é um slogan funcional, é um slogan que se comunica apenas com aquele grupo de pessoas que já defende isso, que foi inclusive a estratégia do próprio PT nas eleições, que ele fazia aquelas propagandas que só conseguia conversar com o próprio círculo do qual fazia parte. Você tem que sair deste círculo e convencer aquelas pessoas que não apoiam você. Hoje a direita, por exemplo, que tinha aquele slogan imposto é roubo, esse já gera um impacto melhor. É necessário que a direita entenda melhor de estratégia, convencimento e marketing e que ela saiba que necessita de um resgate moral e dos valores da nossa sociedade. Esse resgate de valores deve estar presente na escola. Tem que pôr um fim à educação sexual. Em vez de ensinar as pessoas como fazer sexo nas escolas, que tal ensinar a importância do seu pai, da sua mãe, a importância de respeitar a sua família, a importância de amar o próximo, de defender as pessoas, fazer a coisa certa? Isso poderia ter uma aula de moral e cívica, talvez, que já fez parte da grade curricular e hoje não faz mais. Você vê a merda que se tornou nosso ensino. Eu sempre defendi. Primeiro deve ser realizada uma revolução cultural para depois se fazer uma revolução política. Mas por necessidade, por não havermos escolha, nós fizemos essa revolução política. Elegemos o Bolsonaro, eu apoiei o Bolsonaro, foi tudo ótimo. Mas a cultura brasileira está completamente destruída. Então fazer algo com a política neste estado é complexo. E muitas pessoas já vão haver cobranças para o governo Bolsonaro pelas dificuldades que vão ser isso, porque elas não compreendem a dificuldade que é administrar uma política sem que antes ocorra essa revolução cultural. E quanto tempo leva para fazer uma revolução cultural? Isso nunca vai ser feito durante o governo do Bolsonaro, pois isso leva décadas. Pode levar 30, 40 anos. Eu possivelmente vou morrer e não vou ver essa revolução cultural finalizada. Eu vou passar toda a minha vida nesta merda. Mas eu tenho que fazer a minha parte para que isso se torne algo possível e viável para o futuro. Lembre-se sempre, combate à hegemonia cultural, liberdade de pensamento, metodologia e grade educacional. São 4 pontos obrigatórios. Como a pedagogia vai ser aplicada e o que deve ser ensinado. Uma coisa que eu deixo bem claro, eu tenho esses pontos contrários ao Escola Sem Partido e eu acho que a estratégia sendo adotada vai gerar consequências gravíssimas. Mas vamos dizer que, ok, nós temos uma... Isso é hipótese, eu não gosto de trabalhar com hipótese, eu gosto de trabalhar com fatos, mas vamos lá. Digamos que nós temos uma sociedade completamente conscientizada sobre a necessidade disso. O Escola Sem Partido, da forma da qual ele é demonstrado hoje, eu sou a favor que ele seja aplicado, sim ou não? Sim, mas eu ainda acho que ele possui problemas e poderia ser melhor. O problema é que eu acho que, infelizmente, eu vejo que escola sem partido é melhor do que a escola do jeito em que está. Por reconhecer, mas independente disso, por eu reconhecer o problema que a gente tem hoje nas escolas,
eu reconheço a urgência que nós temos de que algo deve ser bem feito. Você está atacando as principais engrenagens do sistema comunista, que é a manipulação cultural. Como o próprio Gramsci, como a própria Escola de Frankfurt, o próprio Lukács, eles já pregavam. O controle cultural. E qual é a principal engrenagem do sistema cultural? A escola. Lá você tem os jovens, você consegue moldá-los. Então, destruir esta engrenagem é algo absolutamente complexo. E algo que deve ser feito de forma precisa. E eu acho que o Escola Sem Partido ignora pontos urgentes e essenciais com relação à própria metodologia de ensino. Estamos falando de ensino, pelo que é composto o ensino, a forma que é ensinado e o que é ensinado. E o que o Escola Sem Partido pouco fala sobre metodologia. O Brasil mesmo já teve metodologias muito boas nos anos 30, os Estados Unidos já teve metodologias muito boas nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50. O problema é que a partir do momento que você meteu o Estado na educação, a coisa foi utilizada em nome do Estado. E qual é a forma que estão utilizando para poder aplicar a Escola Sem Partido? Através do Estado, que foi o gerador de todo este problema. Você deve fazer uma ação de baixo para cima do povo ao governo e parar de querer que o governo resolva todos os seus problemas. Não é assim que a coisa vai ser feita e não é assim que os problemas serão resolvidos. É isso que eu tinha para dizer para esse vídeo. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Até mais.